Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo em Êxodo, capítulo de número 3, versos de 1 a 12, onde a palavra de Deus nos diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa terra e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Refletiremos nesse dia a respeito do tema recebendo o chamado para anunciar a liberdade. Bem, queridos, em um texto de Mariane Felinto, intitulado A Escravidão no Brasil Durou 300 Anos, ela menciona que a escravidão durou 3 séculos. E isso, então, compreende os períodos entre 1550 até 1888. Foram 300 anos de muita injustiça, mas os escravos não aguentaram calados aquela situação desumana. Muitos deles fugiram para esconderijos no meio do mato, chamados de quilombos. Mas, ao olhar para o texto da nossa reflexão, eu e você podemos ver que esse texto nos mostra alguns feitios importantes a respeito de receber o chamado para anunciar a liberdade. É digno de nota perceber que o Senhor Deus não tem compromisso com o ocioso, mas com quem está envolvido, atarefado. Pois, a exemplo de Moisés, eu e você podemos observar que outras pessoas, a exemplo de Gideão, Samuel, Davi, Eliseu, os 4 discípulos que eram pescadores, entre tantos outros, estavam trabalhando. Isso de imediato já nos dá a ideia de compromisso e responsabilidade com o labor. O tema em questão nos mostra 3 aspectos interessantes. Inicialmente, o que Moisés enxergou. Podemos perceber isso ao olhar atentamente para os versos de 1 até o verso de número 4. E talvez de forma simplória, eu e você diríamos que Moisés viu um arbusto queimando sem se consumir. Na verdade, a visão era muito ampla. Diante dos olhos de Moisés estava a teofania de Deus, pois o Senhor estava levando Moisés a enxergar que ele pode
se utilizar de um frágil arbusto, ao mesmo tempo em que o Senhor, que é fogo consumidor, pode dar o poder. Em outras palavras, o Senhor está mostrando para Moisés, para você e também para mim nesse dia, que embora sejamos como um frágil arbusto, é Ele o detentor do poder. E com a ajuda de Deus poderemos fazer muitas coisas. Deus mostrou isso para Moisés. O segundo aspecto que podemos extrair desse texto está contido nos versos 5 a 10, relacionado sobre o que Moisés escutou. Não foi apenas uma advertência a respeito da santidade de Deus presente naquele lugar, ou a mera apresentação de Deus a respeito de quem ele era. Mais do que isso, o Senhor mostrou sua preocupação com o seu povo que estava vivendo sob intensa escravidão. Além disso, o Senhor estava incentivando ao mesmo Moisés, que havia fugido daquela terra, talvez se sentindo por anos um verdadeiro fracassado, um covarde. E Deus está agora trabalhando esse homem, está mostrando para ele, para Moisés, que Moisés seria aquele que, por meio da palavra de Deus, confrontaria o faraó. O cenário hoje mudou um pouco em relação ao contexto daquele tempo, mas continua existindo pessoas sob o regime de escravidão. A voz de Deus continua ecoando para que os homens e mulheres chamados a proclamar a liberdade aos escravos façam o seu trabalho. E quais então os níveis de escravidão que as pessoas vivem hoje? Existem muitos que são escravos da bebida, das drogas, da prostituição, da pornografia, dos inúmeros vícios existentes, do materialismo e de inúmeras manifestações de escravidão que as pessoas hoje, infelizmente, têm vivido. Deus visa fazer com que essas pessoas possam ser libertos. E ao olhar para esse texto, nós ainda podemos perceber em última instância um terceiro ponto importante. Em terceiro lugar, nós podemos ver um aspecto semelhante à nossa atualidade nos versos 11 e 12. E o que eu quero pontuar com isso? Qual foi a atitude de Moisés? Moisés deveria ficar feliz, afinal de contas, Deus havia escutado as suas orações para libertar o seu povo, que por mais de 4 séculos estava sendo escravizado no Egito. Mas eu e você, ao olhar para esse texto, nós podemos perceber que o mesmo homem que um dia orou tanto a Deus para a libertação do seu povo, esse homem agora vai mostrar uma atitude de uma pessoa obstinada, um homem que se mostra resistente ao chamado de Deus, uma pessoa que começa a pontuar a sua fragilidade, começa a dar desculpas, assim como nós, diante da obra de Deus. Mas eu quero finalizar essa reflexão levando você, meu irmão e minha irmã, a lembrar-se do que Jesus disse. E o que o Senhor Jesus disse está registrado em João 8,36. E vale a pena eu e você nos lembrar do que o Senhor falou. Jesus disse o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que eu e você possamos tomar posse da palavra de Deus, eu e você possamos tomar posse desse texto para nossas vidas. E que nós venhamos a ser pessoas que sejam agentes de Deus nesse tempo para libertar todos aqueles que ainda vivem sob o regime de escravidão. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.